A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Dono da Mercearia. Lígia completou 35 anos. Sua vida é tranquila com o filho Ronaldo, um marido e mulher amorosos e filhos, trabalhando como carpinteiro, habilidoso na aldeia. Todos olhavam para sua família como uma família modelo. Lígia é uma garota bonita, não só tem um rosto adorável, mas também possui um físico muito bem proporcionado. Muitas pessoas também a comparam a atores e modelos americanos do sexo masculino. Onde quer que ela aparecesse, os homens também a admiravam e apontavam. Lígia é filha única de uma família de professores do distrito. Depois de se formar na universidade na cidade, ela voltou para sua cidade natal e se casou com Ronaldo. Ela ainda mantém um estilo de vida moderno e liberal e novos pensamentos. É também por isso que Lígia caiu no mesmo fim de hoje. Depois de reformar uma espaçosa casa de madeira perto da estrada entre as aldeias, o casal decidiu abrir uma pequena loja de utensílios domésticos no cruzamento da aldeia. A casa do marido de Lígia está localizada na estrada principal, por isso é muito conveniente para o comércio. Desde então, Lígia também parou de lecionar na escola da aldeia para ficar em casa e administrar a loja. Só aconteceu no meio do ano, quando uma pessoa chamada Vasco, um cara que dirigia um caminhão para alugar. Vasco é um jovem solteiro, com pouco mais de 26 anos este ano, na mesma aldeia que Lígia e sua esposa, exerce esta profissão há mais de 2 anos. No meio do ano, ao ver uma nova loja de eletrodomésticos surgindo no cruzamento da vila, Vasco parou para entregar a mercadoria, perguntando se a loja precisava importar mais itens. Foi um evento especial que mudou tudo. Vasco dirigiu até a loja com um humor muito feliz e animado. O que chamou sua atenção foi uma dona de salão muito bonita, estilo de vestido extremamente moderno e charmoso, olhos brilhantes, galhos pretos e principalmente ela estava muito animada com um sorriso brilhante. Vasco ficou bastante surpreso por haver uma mulher tão bonita em sua aldeia. Durante seu tempo dirigindo o caminhão, ele conheceu muitas pessoas diferentes, muitos lojistas diferentes, mas nunca conheceu ninguém tão bonito. Ei, a dona da loja é tão bonita, você tem marido e filhos? Nesse momento, Lígia viu Vasco e respondeu animada. Onde você está e por que não me conhece? Mas as pessoas em todos os lugares são bonitas. Vendo o caminhão de Vasco cheio de mercadorias, Lígia sabia que era ele quem entregava as mercadorias alugadas, então ela também ficou feliz em lutar. Vasco é um jovem solteiro, então quando ele vê uma garota tão bonita, ele é como uma pessoa que perdeu sua alma. Ele falou com Lígia sentindo-se muito antinatural, ele falou sem jeito e não conseguia gaguejar tão suavemente como de costume. Não sei por causa de sua personalidade ou estilo, sempre que ela conhece algum homem, Lígia também a recebe com o mesmo entusiasmo. Há um pouco de autoexpressão, embora ela tenha um marido, mas a maneira como ela fala é extremamente ousada. Olá, entregador bonito. Vasco respondeu, saúdo-vos lindamente. Eu não esperava que houvesse uma mulher bonita como você. Parece que você não é desta aldeia, certo? Eu vim aqui como noiva primeiro na vila de Duaico, mas desta vez meu marido me disse para consertar a casa para ficar perto dos meus pais, e era conveniente abrir uma loja de eletrodomésticos para vender, então eu não sabia que também estava certa. Bem, por que você não parece tão estranho, mas você é tão bonita, as vendas devem ser muito caras, certo? Lígia riu quando recebeu um elogio alado. Espero que sim, irmão. Então, o que você vai entregar a você hoje? Depois de aberto, Vasco rapidamente apresentou os utensílios domésticos que poderia fornecer. Parece que a entrega hoje não é muito natural, e ele continua falando. Ei, irmã, eu não sei o que há de errado com você hoje, mas você continua falando sobre isso. Acho que vi que você era tão bonita, então tremi. É nojento. A borda é terrível. Você tem esposas e filhos? Eu não tenho. Minha casa também fica na minha aldeia. Fica a cerca de 4 quilômetros de sua casa. Você ainda é puro. Lígia sorriu animadamente. Também pode-se dizer que Vasco é arrumado e limpo, e seu rosto também é bonito, então ele também impressiona Lígia. Também houve vários entregadores que vieram aqui esta manhã, mas eu não aceitei. Se você me elogiou por ser tão bonita, eu levarei seus bens. Os dois continuaram conversando alegremente. É como se fossemos amigos íntimos há muito tempo. Eles fornecem números de telefone uns aos outros para facilitar o contato quando precisam de mercadorias. Os olhos de Lígia mostravam claramente uma abertura confortável para esse tio. Vasco fica impressionado com a beleza e a beleza de uma mulher casada. É verdade que a única garota parece salgada, mas seus olhos são salgados. Ainda jovem,
exposto às cores da primavera, ao ver uma mulher tão bonita, Vasco ficou abalado e completamente subjugado. Quem quer que se case com você deve ser muito abençoado. Você continua falando demais. Parece assim, mas não é assim. Depois dessa entrega, Vasco era como uma pessoa que perdeu a alma. A imagem de uma mulher com um rosto bonito e uma figura doce fascinou Vasco, incapaz de se concentrar em qualquer outra coisa. À noite, dormi e fiquei pensando na irmã que conheci esta manhã. Ele só espera voltar para ver a beleza dessa irmã. Desde aquele dia, todos os dias para entregar mercadorias, ele passou pela loja de Lígia. Ele pegou a desculpa de vir ver se havia muitos bens para carregar mais. Toda vez que ela ficava na frente da bela e linda anfitriã, Vasco parecia ingênuo, seus olhos continuavam se voltando para Ligia. Ei, o que você está fazendo? O que está no seu rosto? E olhe de perto. Vasco coçou a cabeça e coçou as orelhas. Porque você é tão bonita, não consigo tirar os olhos. É nojento. O que você é linda. É estranho que minha boca continue grudando assim sem esposa ou filhos. Porque você não flerta com garotas, mas você tem que admitir que Ligia é realmente linda. Ela não é como as outras jovens. As pessoas que vendem mercadorias se vestem de maneira elegante e decente. E Ligia vende com um vestido que não é muito curto, a gola está um pouco atrasada, por mais charme que ela tenha, ela se exibe. Ela mesma sabe que é uma mulher encantadora. Ela conhecia homens que olhavam para ela com olhares indiscretos. E isso deixou Lygia feliz. Ela alegremente provocou Vasco. Tio continua olhando para você assim, e você está apertando os olhos. Tudo bem. Mesmo que você me amaldiçoe e aperte os olhos, eu aceito. Ligia ficou feliz com esses elogios. Desde o dia em que a loja abriu, os homens por aqui passaram a comprar cada vez mais mercadorias. Mas o marido de Ligia não gostou disso. Um dia ele foi ao salão e disse: você olha para a maneira como se veste. Vendendo eletrodomésticos e se vestindo assim? Os vizinhos estão sussurrando. Vista-se decentement. E se você se vestir assim? Não seja muito antiquado. Quando você prestou atenção à maneira como as pessoas se vestiam? É nojento. Tenho sorte de ainda não ter usado uma camisa de 2 tiras. É chato ser discreto. Seu marido é um compatriota duro, gentil, mas também teimoso. Vendo Ligia dizer isso, ele também ficou em silêncio e não disse mais nada. Ligia é o tipo de pessoa que gosta de ser elogiada, mas seu sofrimento é que seu marido é seco e não romântico, senão muito curto. As peculiaridades do trabalho de carpintaria de Ronaldo também o mantêm ocupado, tendo pouco tempo para ficar perto de sua esposa. Uma semana, Ronaldo ficou em casa apenas 1 ou 2 noites, vendo sua esposa e também vendo o tronco. Por causa disso, formou um vazio no coração de Ligia que seu marido nunca poderia entender. Ligia, como muitas outras mulheres, anseia pelo calor do marido, sua atenção e suas próprias necessidades. Mas seu marido não entendeu, então Ligia ficou triste. Ligia sempre gosta de se vestir de forma sedutora, às vezes ela só quer que o marido a elogie, mas o marido nunca faz isso, mesmo proibindo. Não sei como era ensinar em uma escola de aldeia no passado, mas agora Ligia mudou acentuadamente. Toda vez que um filho entra no salão, ela olha para ela, especialmente os jovens brilhantes, então Ligia também recebe muito burburinho dos homens. Por causa disso, Vasco tornou-se cada vez mais apaixonado. Ele começou a fantasiar sobre Ligia, começou a ansiar por conquistar Ligia, mesmo sabendo que era casada. Depois de pesquisar, Vasco sabia que Ligia costumava ficar sozinha à noite porque Ronaldo seguia um grupo de trabalhadores para construir para os ricos. Eles gostam de fazer móveis de madeira pulverizando por alguns dias antes de retornar. Também em parte porque gostava muito da amante, Vasco arriscou a vida para enviar uma mensagem a Ligia para investigar a situação, bem como para saber o que essa irmã queria dizer. Irmã Ligia, você está em casa? Sim, estou de volta. Há algo errado, Vasco? Quero enviar uma mensagem de texto para perguntar como os utensílios domésticos que entreguei a você hoje estão vendendo. Você precisa transportar mais. À tarde, eu ia parar para ver como estava, mas havia uma remessa urgente, então não pude passar. Qual é a sua importância ou qual é a sua importância? Nada mandou uma mensagem e pediu isso e aquilo. Bem, me faça uma pergunta. Se eu não te vejo hoje, também me sinto saudades. Tempo morto. Não sei se você lançou um feitiço em mim, mas eu só gosto de passar na sua loja para brincar. É isso, você é muito viciado em mim.
Os dois conversaram meio brincando e meio com sinceridade. Você já teve uma queda por mim? Se você se apaixonar por mim, você vai se apaixonar por mim pelo resto de sua vida. Vamos ter essa ideia, vamos flertar com garotas. Ele disse que sonhar comigo sem marido significa que eu tenho que flertar com você. Mas ela parece tão jovem. À primeira vista, você deve ser quase 10 anos mais velho que eu. Eu tenho um filho e pareço uma garota de 18 anos. Oh, esse tio gosta de pilotar aviões? As mulheres jovens não querem gostar de mulheres idosas com filhos novamente. Eu não sou velho, estou entediado, irmã. E você está me mandando mensagens assim, não tem medo do que seu marido vai dizer? Referindo-se ao marido e aos filhos, Lígia é triste e preguiçosa. Ela suspirou. Uixauó, meu marido está tão entediado que negligencia sua esposa e filhos para trabalhar longe o dia todo. Eu vou para casa algumas vezes por semana e depois vou por vários dias seguidos. E o marido dela não se importa nem um pouco com você. Estou cansado de todas as pessoas que vêm aqui. Ter um marido não parece resolver nenhum problema. É por isso que eu apenas abraço meu travesseiro à noite. Eu gostaria que você fosse um travesseiro para eu abraçar. Seu tio também é muito forte. É bom vir aqui e te abraçar. Eu me lembro disso. Todos os dias que eu te vir, vou morrer com você. Lígia sorriu quando ouviu. O filho ao lado dele disse: Você está mandando mensagens de texto para seu pai hoje? Por que você está sorrindo tão brilhantemente? Neste momento, ela parecia estar atordoada. Não, estou apenas enviando mensagens de texto para meus amigos. É tarde, vá dormir, ainda vou para a escola amanhã. E minha mãe disse: Não volte e conte ao seu pai. Os dois conversam despreocupados e abertamente como um casal que namora há muito tempo. Vasco não se considerava um irmão mais novo. Lígia não sabia que era uma mulher casada. Foi por causa da solidão, por causa do vazio deixado pelo marido que ela se tornou uma pessoa tão despreocupada. Nas noites em que estava sozinha, ela desejava ter um homem ao seu lado. Seu marido não é apenas uma pessoa sem coração, mas também a capacidade de arrumar a cama também é ruim. Então Lígia sempre deseja ter alguém que possa resolver esse problema para ela da maneira mais perfeita. Agora que Lígia está no estágio de clímax, não há nada como ter um menino falando assim. Nessa época, como ela de repente sentiu falta do marido. Ela ligou até que a campainha tocou por um longo tempo e ninguém a ouviu antes de enviar uma mensagem de texto. Você está dormindo agora? Nunca me preocupo em ligar e perguntar como minha esposa e filhos estão comendo. Você é realmente tão sem coração. E esse cara vai se levantar amanhã e ler minha mensagem. Já que eu quero dar à luz outro filho desta vez, veja o que você quer dizer. Meu marido e eu não somos próximos há muito tempo. Depois de um tempo, houve uma mensagem de seu marido. Eu sei. Vamos, vá para a cama. Estou tão cansado hoje que vou para a cama cedo. Ela ficou curiosa quando recebeu a mensagem do marido. Naquela época, Vasco mandou uma mensagem novamente. Sempre que você estiver triste, apenas me mande uma mensagem, não há nada a temer. E desde então, a imagem de Vasco passou por sua mente. Na tarde seguinte, Vasco chegou novamente. Olhando de longe, Lígia saiu para dar as boas-vindas. Ela deu a Vasco um olhar de saudade, sabendo que Vasco viria, então ela estava vestida muito bem hoje. O que você pode exibir, apenas mostrar. Qual é o pecado de seu marido se preocupar em olhar para isso? Então você tem que mostrar sua beleza. Estarei velho em alguns anos. Lígia de repente pensou que quando viu Lígia em tal forma, ele só poderia ser indiferente. Suas irmãs e avós que continuam se vestindo assim só são infelizes para os homens. Eu olhei para as flores com todos os meus olhos. É por isso que você está tonto? Mas se você olhar para tudo isso, você deve ser cego. Vamos, entre aqui. Ela fez um copo d'água e bebeu. Beba e aproveite para observá-la novamente. Como é a mercadoria hoje? Preciso carregar mais? Está ensolarado hoje em dia, então meus utensílios de verão vendem muito e os itens de cozinha são um pouco lentos. E que tipo de irmã é bonita e ainda psicológica? Então, esta tarde, eu não voltei para casa mais cedo. Eu apenas sento aqui e observo você até ficar entediado. Vasco aceitou o copo d'água e olhou gulosamente para ela. Os olhos das duas pessoas neste momento eram completamente diferentes dos primeiros dias. Eles parecem ser mais íntimos, comunicando-se uns com os outros com os olhos, não mais tão tímidos quanto eram no início. Eles pareciam querer revelar algo,
um forte desejo que ficava cada vez mais forte. Lígia também teve que confessar a si mesma que estava completamente fascinada pelo entregador. Basta olhar para o tio e sorrir e dizer que Ligia é uma bagunça. Ela espera mais em Vasco. Ela pensou que Vasco atenderia às suas necessidades. Ligia reorganizou as prateleiras e disse: "E você realmente não amou ninguém antes? Eu não acredito. Se uma pessoa assim diz que não ama, ela está dizendo estúpido." Vasco chegou mais perto. "Não estou dizendo o que estou fazendo. Essas prateleiras são para eu guardar. Para que um dia você possa pegar as mercadorias e cair sobre você. Seu marido nunca saiu para ver como ela vende mercadorias, nem nunca ajudou com nada. Então, com coisas assim, Lígia foi tocada novamente. Sim, por favor me ajude. Mas encontre alguém para amar. É muito triste estar sozinho assim. Eu realmente não posso amar nenhuma garota. Como você olhou para cada um de vocês até agora?" Nessa altura, o Vasco não disse mais nada, e Lígia começou a sonhar. A mente de Ligia neste momento começou a fantasiar sobre Vasco, apenas esperando ver Vasco novamente, apenas esperando que esse relacionamento se desenvolvesse rapidamente para que ela pudesse estar perto dele. Então, nos dias que se seguiram, Vasco apareceu mais na loja de Lígia. Sempre que tem tempo livre, o Vasco passa. Eles falaram no céu e na terra, confidenciaram nisso e naquilo, zombaram, amaram, tudo era suficiente. Houve dias em que o Vasco ainda estava sentado a jogar, até que a Lígia fechou a loja e saiu. Vizinhos e pais de Libra há muito tempo veem Vasco aparecer aqui com frequência. Ninguém suspeita. Eles só pensam que o Vasco vem para entregar mercadorias, então eles vêm para jogar. Quem ousaria pensar que eles viriam aqui para flertar um com o outro? Há uma história sobre um homem solteiro que é casado e tem filhos. Lígia parece ter considerado Vasco como algo indispensável. Se ela não via a presença de Vasco, sentia como se algo estivesse faltando nela, sentindo-se sem graça e indescritível. Hoje o Vasco voltou, os olhos estavam ocupados de amor, as suas palavras eram mais ousadas, e dizia às pessoas para o abraçarem sem sentir nada. "Estou esperando há 2 semanas e não vi nenhum sinal." Lígia respirou fundo para Vasco, mostrou uma expressão suave e riu com todos os olhos enquanto falava. "Você ainda está esperando para me abraçar? Você está realmente arriscando sua vida. Nojento, apenas o grande. Você se atreve a abraçar o dono?" A essa altura, Vasco sabia que o dono da loja também tinha sentimentos por ele, só que ele gostava de estar com pressa a qualquer momento. Olhando para frente e para trás, não havia ninguém. Vasco caminhou até Ligia e beijou-a na bochecha. Ligia estava feliz, mas em pânico. "Oh, como você ousa! Eu tenho um marido e um filho. Não seja bobo. As pessoas veem que estão mortas. Tio, você realmente gosta de mim?" "Eu realmente gosto, mas estou brincando. Quem disse que você é tão atraente? Você é tão bonita." "Mas qual é o sentido de ser atraente para a beleza? Eu tenho marido e filhos. É realmente miserável. Eu pensei que era apenas uma piada. Quem se importa? É real. Vamos, não venha mais aqui. Caso contrário, não me culpe." "Não, acabei de vir. Quando posso amar minha irmã?" "Então, o que você quer de uma irmã? Fale rapidamente." Nesse momento, Vasco sorriu. "Então o que mais você quer fazer?" "Estou sozinho, só quero ser seu amigo. Eu não te disse que meu marido estava fora o dia todo e não estava em casa comigo. Estou triste, estou sozinho, além do mais." "É nojento. Você pode fazer qualquer negócio e continuar falando tão fortemente. Você é um avião. Não é como se vocês acreditassem, mas você mantém a boca fechada." "Eu tentei, eu sei. Não há problema em ser melhor do que seu marido." Tocando nisso, o rosto de Ligia ficou rosa. Vasco tocou na fraqueza de Lígia. Isso também é o que Lígia anseia há muito tempo. Lígia olhou para Vasco fantasmagórica, seus olhos mostrando claramente fome e sede. Parecia que se fosse um quarto, Vasco e Lígia teriam terminado de conversar há muito tempo. Seus olhos agora mostravam claramente que o desejo, o sangue estava fluindo fortemente nela. Ligia não se sentiu natural e não sabia como lidar com essa resposta, então ele foi fundo na loja. Ela fingiu entrar para reorganizar as mercadorias. Vendo isso, o Vasco também seguiu o exemplo. O cara trancou o corpo de Ligia, apertando Ligia com força em seu corpo. Aquele toque fez Ligia tremer. "Oh, olhe, o que você está fazendo?"
Deixe-me rapidamente, ninguém vai entrar para comprar e ver. Agora havia apenas 2 deles escondidos atrás das prateleiras da loja, então mesmo que os forasteiros olhassem, eles não conseguiam ver nada. Vasco sussurrou então, porque eu te amo tanto, deixo você me abraçar. Sinto tanto a sua falta, ninguém virá aqui. Deixe-me abraçá-lo por alguns minutos. Lígia ainda estava tentando lutar contra a fraqueza, o calor de seu corpo, bem como o cheiro de Vasco, a fizeram desmaiar. Embora gostasse muito, ainda parecia com medo. Não, Vasco, deixe-me, como você ousa fazer isso comigo? Eu não vou desistir. Quando você diz que gosta de mim, eu deixo ir. Caso contrário, vou abraçar assim até a noite. Lígia deu um tapa na mão mal-humorada para Vasco, seu rosto ainda cheio de excitação. Vendo isso, o Vasco apertou ainda mais. A sensação de calor tornou-se extasiante. Vamos, deixe-me. Quem entra e vê está morto. Vasco, você me ama se não desistir? Lígia sorriu feliz e respondeu. Sim. Existe amor. O quê? Apresse-se, livre-se das pessoas. De repente, Vasco colocou um beijo na boca de Lígia. Nos primeiros segundos, Lígia reagiu, mas depois foi pego pelo doce sabor desse jovem. Lígia também respondeu a Vasco com um beijo apaixonado. E essa é também a resposta mais prática para o Vasco. Os dois só se recusaram a se soltar quando uma moto veio comprar mercadorias. O rosto de Lígia estava corado, mas ela não conseguia esconder sua empolgação. Aquele beijo, aquele abraço deixou Lígia estupefata, seu coração desabou completamente. A boca de Lígia continuou repreendendo Vasco por tomar uma dose, mas seus olhos estavam olhando para ele, como se ela quisesse comê-lo vivo. Não há momento mais emocionante neste mundo do que o momento desajeitado. É tão doce que é difícil de descrever. Então Lígia entrou oficialmente no caminho do adultério. Um beijo poderia ter roubado a pessoa que estava medindo há muito tempo. Ela se apaixona oficialmente por Vasco, então ela oficialmente gosta de um piloto. Vasco conquistou oficialmente o dono da loja de eletrodomésticos. Ninguém podia acreditar que um entregador pudesse flertar com uma bela lojista em apenas algumas semanas. Mesmo Lígia nem entendia por que ele podia ser tão rápido, mas uma vez que nos beijássemos, isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. Eles começaram a conversar e flertar um com o outro no caminho de um adúltero. À noite, eles enviavam mensagens de texto regularmente. Então, esta tarde, Vasco apareceu lá novamente. Assim que entraram na loja, eles se entreolharam com indulgência. Ninguém disse nada a ninguém. Era como se eles entendessem as intenções um do outro. Ambos saíram para trás das prateleiras. Eles correram para se abraçar e se beijaram apaixonadamente. Esse sentimento paralisou os dois. A mão do Vasco não conseguia ficar no lugar. Ele começou a descobrir em seu corpo, fazendo com que Lígia caísse de seus membros e seu corpo trêmulo não conseguisse ficar de pé. Lígia nunca se sentiu assim. Ela não sabia mais como era a lua. Agora que os convidados estão dentro, às vezes ela também os ignora. Eu não me importo. Lígia afundou tão profundamente que esqueceu que estava vendendo, no meio do dia assim, e se atreveu a roubar em sua própria casa. Mais especificamente, nessa época ela não se lembrava mais do marido e dos filhos. Diante da provocação de Vasco, Lígia não conseguiu se controlar. Vasco, irmã, não aguento mais. O que devo fazer agora? Eu só vou morrer. Eu também quero, mas não posso fazer isso aqui. Ou fecha a loja hoje à noite. As 2 irmãs vão a algum lugar. Eu não posso esperar mais. Estou ficando louco assim. Para onde posso ir? Receio que seu marido saiba disso. Não tenha medo. Ou vá ao mercado distrital hoje à noite para jogar. Fui até o albergue, voei primeiro e depois fui atrás. Onde quer que vamos, enviamos mensagens de texto uns aos outros. Meu marido acabou de chegar em casa no fim de semana. O rosto de Lígia estava opaco neste momento, e seus olhos não tinham mais agilidade. Ela estava letárgica como uma pessoa que havia perdido sua alma. Se ao menos fosse um quarto, eles estariam juntos há muito tempo. Hoje à noite ela chegou em casa e disse ao filho: Mamãe cozinha arroz hoje, você só come primeiro e, quando terminar de comer, vá para a casa dos seus avós. Quando você voltar para casa, você vai me pegar. Onde você está indo? Ah, eu vou ver essas garotas. Por que vocês se convidaram para beber água hoje? E minha mãe disse: eu não mencionei que fui beber com você quando voltei. Esta noite, Lígia fechou a loja mais cedo.
Ela preparou uma roupa bonita e se maquiou e colocou roupas de protetor solar em seu corpo como se pegasse genes. Depois disso, ela mandou seu filho para os avós cuidarem e depois usou a desculpa de ir beber água para conhecer sua amante. Vasco lavou-se, borrifou um pouco de perfume, dirigiu primeiro até o mercado do distrito e depois foi para uma pousada discreta perto da rodoviária. Vasco entrou lá e mandou uma mensagem para Lígia. Ligia galopou ansiosamente rapidamente. Sua mente neste momento estava cheia de pensamentos sobre o rei. Ela rapidamente chegou para conhecer Vasco. A pessoa que a ajudaria quando ela estivesse sozinha todo esse tempo que seu marido não podia fazer. Olhando para frente e para trás para ver que não havia ninguém, Ligia se atreveu a entrar na sala. Neste momento, o coração de Ligia parecia se quebrar em 100 pedaços, como roubar. Vasco já estava lá esperando por ela. Ligia veio até a porta da sala e bateu na porta. Entre, por que você está tão atrasado? Eu também tenho que mandar um pau para meus avós. Eu não posso te dizer o motivo da saída. Depois que Ligia entrou no quarto do motel com o coração batendo forte, como se fosse a primeira vez que eles tinham feito isso. Luzes de neon rosa e roxas brilhavam do lado de fora da janela, criando raios fracos de luz na parede de papel de parede com padrões antigos. Vasco fechou a porta, o trinco soou seco, e assim eles foram trancados neste espaço privado, apenas os dois. Ligia se virou para olhar para Vasco, seus olhos brilhando na penumbra, e o meio sorriso familiar a deixou suave. Querida, sou só eu finalmente, sussurrou Vasco, sua voz tão profunda quanto mel derramando em seus ouvidos. Vasco se aproximou, sua mão direita gentilmente colocada na cintura de Ligia, puxando-a para perto de seu peito. Ligia sentiu seu hálito quente em seu pescoço, o cheiro de perfume masculino misturado com um leve cheiro de suor após uma longa viagem. A mão esquerda de Vasco acariciou seu cabelo, seus dedos longos e finos percorrendo cada fio de cabelo, puxando suavemente para levantar o rosto. Seus lábios tocaram os lábios de Ligia. A princípio foi apenas um toque suave, como um experimento, e depois rapidamente se tornaram intensos. Sua língua separou seus lábios, explorando profundamente, envolvendo tangerinas em torno de sua língua em uma valsa apaixonada. Ligia respondeu, suas mãos em volta do pescoço de Vasco, suas unhas arranhando levemente contra a carne na parte de trás de seu pescoço, fazendo gemer baixinho em sua garganta. Eles se moveram em direção à cama king size no meio do quarto. Vasco empurrou Ligia para o colchão macio, o som dos lençóis farfalhando sob o peso. Ele se ajoelhou na cama, as mãos nas laterais da cabeça dela, e se abaixou para beijar novamente. Então seus lábios deixaram os dela, deslizaram pelo pescoço e morderam levemente a clavícula, deixando marcas vermelhas de dentes. Ligia se inclinou, puxou a camisa de Vasco sobre a cabeça e jogou-a no canto da sala. Seu corpo estava exposto, seu abdômen tanquinho estava tonificado e seus pelos no peito eram esparsos, então ela não pôde deixar de acariciá-los. Os dedos de Ligia correram por todas as linhas musculares, sentindo uma leve contração sob sua pele quando Ligia tocou seu mamilo. Vasco riu baixinho, sua voz embargada, você é tão travessa. Vasco então retaliou puxando sua saia, deslizou as mãos sob o tecido fino, tocando suas coxas jovens. Seus dedos acariciaram dos joelhos até a virilha, lentamente, provocando. Ela tremeu, suas pernas aparecendo instintivamente. Ele beijou seus seios, através do sutiã de renda, sua boca cobriu o mamilo através do tecido, mordeu levemente e chupou com força. Ela gemeu, pressionando a cabeça de Vasco mais fundo. Ele puxou a cueca para baixo com os dentes, revelando seus seios redondos e cheios, e seus mamilos rosados estavam rígidos com a estimulação. Suas mãos continuaram a explorar, seus dedos médios deslizando entre suas coxas, tocando a calcinha já molhada. Vasco esfregou levemente na área sensível, circulando lentamente, e depois pressionou com mais força. Ligia se curvou, seus quadris levantados para recebê-lo. Vasco. Apresse-se, ela sussurrou, sua voz perdida de luxúria. Ele balançou a cabeça, seus olhos travessos. Ainda não, eu quero aproveitar. Vasco puxou a calcinha para baixo, jogou-a para o lado e depois se abaixou, seus lábios tocando sua zona proibida. A língua lambeu suavemente a fenda, depois separou os lábios, explorando profundamente. Ligia gritou de prazer, suas mãos agarraram seu cabelo com força, puxando-o para mais perto. Vasco se levantou, tirou o jeans, seu pênis saltou para fora, rígido e seus vasos sanguíneos proeminentes. Ligia sentou-se, agarrou-o na mão, acariciou-o da raiz à cabeça, sentiu o calor e a dureza. Sua boca estava fechada até a ponta,
Sua língua estava enrolada e ela chupou com força. Vasco gemeu alto, suas mãos segurando sua cabeça, empurrando seus quadris para a frente. Ligia engoliu em seco mais fundo, sua garganta contraída em torno dele, suas lágrimas fluindo de seus esforços. Vasco puxou Ligia para cima, virou-a e ajoelhou-se atrás dela. Sua mão acariciou suas nádegas, depois massageou, seus dedos deslizando em suas nádegas, tocando seu ânus. Ligia se assustou, mas o prazer se espalhou. Vasco estava deitada em cima de Ligia, seu pênis tocando a entrada, esfregando algumas vezes e depois empurrando lentamente. Ligia sentiu cada centímetro invadindo-a, enchendo-a. Vasco começou o ritmo, lenta e rapidamente, seus quadris batendo em suas nádegas fazendo um som de estalo. Sua mão abraçou seu peito por trás, apertando com força, o mamilo torcido entre os dedos. Ligia virou a cabeça para beijá-lo, sua língua tangerina enquanto Vasco empurrava com mais força. A sala ecoou com gemidos, o som de carne se chocando, o forte cheiro de sexo. Eles mudaram de posição, ela sentou-se em Vasco, montando um cavalo. A mão de Ligia descansou em seu peito, seus quadris balançaram e seu corpo entrou e saiu por dentro. Vasco sentou-se, o mamilo na boca, e mordeu levemente. Lia acelerou, o suor escorrendo da testa ao peito. Vasco abraçou sua cintura, empurrou seus quadris para cima para recebê-lo, e eles sincronizaram o ritmo. O prazer aumentou, Ligia gritou quando atingiu seu primeiro orgasmo, seu corpo convulsionou, sua vagina apertada ao redor dele. Vasco não parou, virando-a de lado, as pernas apoiadas nos ombros dele. Vasco empurrou de lado, mais fundo, alcançando o ponto G. Sua mão esfregou sua floresta úmida, circulando rapidamente. Ligia gemeu silenciosamente, seus olhos embaçados. Vasco sussurrou lascivamente: "Você está muito apertado, eu vou sair." Ligia apertou com mais força, querendo que ele ficasse com ela. Finalmente, Vasco saiu, atirando em seu estômago, quente e pegajoso. Eles ficaram respirando pesadamente, ele limpou Ligia com uma toalha, depois se abraçaram, sussurraram amor, prometeram da próxima vez. Quando tudo acabou, o alarme de Ligia tocou. Agora eram 9h30, ela teve que calcular para voltar antes das 10h. Ligia rapidamente colocou suas roupas de volta, despediu-se de Vasco e saiu. Em estado de arrependimento, ele não queria voltar. Como no roteiro antigo, Ligia foi para casa, e Vasco depois, evitando o aparecimento de ambos ao mesmo tempo. Então o primeiro ladrão correu bem. Deixa muito sabor e impressão. Ele conectou dois seres humanos inseparáveis. Ligia definitivamente mergulhará fundo nessa estrada escura. Não havia como ela parar. Não só isso, mas as pessoas têm um ditado que diz que uma agulha perfura a carne, dói, e a carne perfura a carne e se lembram do outro pelo resto de suas vidas. Ligia não conseguia perceber que estava errada quando se desviou assim enquanto tinha marido e filhos mais velhos. Ela estava muito cega agora, não havia nada que pudesse ajudá-la a acordar. Se não exagerar, a Ligia é mais viciada no Vasco do que eu sou viciada em dinheiro. Desde aquele dia, os dois se veem regularmente. Vasco costuma ir à loja de Ligia, apenas observe que não há ninguém e os dois estão esbarrando um no outro na prateleira. Ligia viaja tanto que seus sogros devem estar irritados ultimamente. Seu marido ligou para ela muitas vezes, mas ela manteve isso fora do ouvido. Agora enfrentando Ligia, a amante é a mais importante. Depois que Vasco veio muitas vezes, sua sogra também teve dúvidas. Embora ela não soubesse o que estava acontecendo, vendo que as ações das duas pessoas eram muito próximas, sua sogra também desconfiou. A partir do momento em que ela entrou no caso, Ligia começou a mudar. Ela não prestou atenção à loja de eletrodomésticos que negligenciava seus filhos e também estava irritada. O número de mercadorias vendidas, não presto atenção, apenas deixo tudo em paz. Ligia pensou que ninguém saberia que ela estava tendo um caso, mas seus olhos e ouvidos traçaram a floresta, e seu recuo secreto com o entregador era conhecido pelos vizinhos. Quando a cunhada viu a mudança de sua cunhada, ela ficou desconfiada. O cunhado de Ligia também vende mantimentos no mercado da aldeia. Toda vez que passo, vejo Ligia sorrindo e conversando com o jovem entregador. Sua sogra também disse que muitas vezes mandava seus filhos saírem. Muitos dias leva até às 10h para voltar para casa. Quando perguntei para onde ir, disse a eles para irem beber água com os amigos. Que tipo de água você bebe tanto? Às vezes ele me dizia para ir para casa, às vezes ele me dizia para ir buscar as mercadorias, às vezes eu conhecia seus amigos. Recentemente, tenho saído muito.
Essa informação fez com que o cunhado de Lígia começasse a suspeitar e segui-la. Era realmente verdade. Foi na sexta-feira à noite, Lígia mandou seu filho para os avós novamente para dizer que ela tinha negócios urgentes para ir para casa. O tempo todo que Lígia ia à pousada no mercado distrital, ela era observada por sua cunhada atrás. Quando ela teve certeza de que sua cunhada estava certa em entrar na pousada, a nova cunhada mandou uma mensagem para Ronaldo. Hoje também é o dia em que Ronaldo tira folga do trabalho. Mas ele não contou a Lígia. Ronaldo voou direto para o local com o rosto em pânico, esperando que não fosse sua esposa. Mas quando ele bateu a porta para arrombamento, Ronaldo teve que escurecer o nariz. Quando ele viu que sua esposa não estava vestida, ela estava deitada em cima de um homem estranho. E esse cara é o entregador de quem sua mãe costuma falar. Ronaldo nessa época correu como um animal selvagem, socando e chutando sacos de pó. Vasco só podia abraçar seu rosto e implorar. Lígia ficou muito surpreso. Quando eu não sei por que fui pego assim. Seu rosto estava branco e não havia gota de sangue. Ela teve que receber vários tapas do marido. As duas pessoas adúlteras se ajoelharam no chão, chorando e implorando como uma criança. Ronaldo fica infeliz e humilhado quando sabe que seu esposo traiu, ainda mais doloroso quando ele é inferior a Ronaldo por um signo do zodíaco. Ronaldo foi perfurado por um cara que tinha a idade dele. Ele estava com muita dor, mas não havia mais nada que pudesse fazer. Naquela noite, Ronaldo foi com Lígia até a família de seus sogros para apresentar tudo e disse a Lígia para voltar para a casa de sua avó. Mas então, na manhã seguinte, Lígia voltou para se desculpar com ele, admitiu sinceramente seu erro e prometeu mudar. Mas Ronaldo nunca aceitou. Ele carregou todos os pertences de Lígia para fora. Ronaldo não quer mais que aquela esposa exista em sua casa. Lígia não é mais digna dele. Nesta vida, não há dor como a traição. A ferida de Ronaldo provavelmente era muito grande e ele estava chocado demais para perdoar sua esposa. No final, Lígia teve que aceitar essa verdade dolorosa. Ambos se divorciaram mais tarde. O filho mora com os avós. Lígia saiu de mãos vazias, acompanhada por uma humilhação indelével. A pessoa que uma vez disse que amava Lígia agora perdeu sua atração na direção e não aparece mais. No final, quem mais dói ainda é Ronaldo. Quem mais sofre é Lígia. É considerado uma lição de lembrete para Lígia. Nunca mais tenha um caso, porque o preço é muito alto. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta seção de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que estão por vir.